Dia Nacional de Combate às Drogas. Uma ampla programação será realizada em São Luís. Ao vivo, o repórter Vones Mascarenhas conversa com Marcelo Costa, que é médico e diretor do CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Bom dia, Vones. Bom dia, Natália. O Dia Nacional de Combate às Drogas foi instituído pelo Ministério da Saúde e acontece apenas no Brasil, onde o índice de consumo de drogas continua preocupando a sociedade e as autoridades. Para se ter uma ideia, hoje o crack, que é considerada a droga mais devastadora da história do consumo de drogas no país, continua sendo apontado como a principal causa de mortes e também danos sociais, rompimento de relacionamentos, crises em casa e até a morte em casos de conflito e também por consequência do consumo do crack. Para se ter uma ideia, o crack chega ao cérebro do indivíduo que está consumindo em apenas 11 segundos. Nós vamos conversar com o diretor do CAPS de São Luís, Dr. Marcelo Costa, que também vai fazer uma palestra hoje para o público que é a vítima principal desse tipo de droga, adolescentes. Os adolescentes do Colégio Liceu Maranhense vão conhecer um pouco mais sobre as formas de prevenção e como essa droga pode ser devastadora. Bom dia, Marcelo. Bom dia, é um prazer estar aqui na Assembleia tentando esclarecer um pouco as dúvidas sobre esse assunto. Marcelo, a Fundação Oswaldo Cruz já divulgou que são mais de 340 mil casos de crack em todo o Brasil. No Nordeste seriam 28 mil e em São Luís 8 mil casos. Por que essa droga, apesar de tanta informação, de tanta evolução tecnológica e até do esforço que as autoridades nos Ministérios da Saúde e também nas Secretarias de Saúde estaduais, tem tanta dificuldade em combater esse tipo de droga? Um dos grandes motivos para que isso ocorra é a questão da potência da substância. O crack ele tem um poder de dependência muito maior e muito mais elevado que qualquer outro tipo de droga já consumida no Brasil. Outro problema que a gente tem enfrentado para vencer a questão das drogas, do crack específico, é a questão de não ter um trabalho de prevenção, principalmente dentro das escolas. Teria que ter uma questão de uma educação continuada para esses adolescentes aprenderem os efeitos da droga, da substância, saber os malefícios, saber os riscos dela para o decorrer de sua vida. Um outro que é o terciário, que eu digo que é um problema maior, é que todos os planos, os projetos relacionados à questão das drogas, eles são voltados aos municípios. Então a política ela é municipal e muitos gestores não têm preparo ou não têm pessoas preparadas dentro da sua gestão para estar administrando esse recurso e sabendo implementar serviços que já existem, tipo os CAPs, né? Por exemplo, em São Luís só temos 2 CAPs funcionando para tratamento de álcool e drogas, com uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes, para cerca de quase 10 mil usuários dentro de uma ilha. Então como enfrentar um problema desse se não tem tratamento e não tem prevenção? É bom lembrar também que, Natália, que as famílias que estão passando por isso têm grande dificuldade de fazer a internação dos usuários. Tanto que o CAPS, em parceria com a Polícia Civil, vem realizando ações de recolhimento dos usuários que ficam nos setores chamados de Cracolândia, aqueles setores onde eles costumam se aglomerar para um consumo coletivo da droga. Esse tipo de ação tem surtido efeito? Veja bem, essas ações elas não têm o foco de internação, elas têm o foco de dar assistência, né, de dar acolhimento a essas pessoas que nunca tiveram nenhum acesso a um serviço de saúde, nem sequer foram vacinadas no decorrer de sua vida imunizada contra tuberculose, contra outras doenças, até sexualmente transmissíveis como a HPV e tudo. Né? A intenção dessas operações é proporcionar uma educação continuada dessas pessoas que estão na rua e, caso elas queiram, dar assistência para ela, que pode ser via internação ou pode ser via CAPS, tratamento dia. Mas o mais importante é ter essa aproximação desse usuário com algum tipo de serviço de saúde, que até então, durante 6, 7, 8 anos, do tempo que ele passa na rua, ele nunca teve esse tipo de assistência. Quais são os sintomas, qual é a medida que a família deve tomar ou observar características de seus filhos para evitar justamente logo no início do consumo, já que quanto mais tempo passa, mais difícil é a recuperação? Primeiramente, é interessante a gente colocar que hoje é o dia de combate às drogas. A gente esquece muito do álcool. O álcool ele é um grande incentivador, ele é um grande provedor de uma abertura para as drogas ilícitas. Então a família já tem que começar a ver como é que está esse relacionamento do seu filho com o álcool, com as drogas lícitas, com o cigarro, né? E posteriormente ver se esse comportamento está sendo alterado, se ele está dormindo bem,
se ele continua com o mesmo comportamento social, continua fazendo as atividades que antes para ele eram saudáveis, jogar futebol, fazer algum tipo de esporte, um videogame, ou se ele está perdendo por completo esse dinamismo social e começando a se isolar, mantendo-se mais afastado do vínculo sociofamiliar, vendo a questão do próprio emagrecimento, como é que está o apetite. Tem que ter, na verdade, um acompanhamento dele mais de perto, tendo uma consciência crítica de que ele é passivo, como qualquer outro, de adentrar em um vício desse terrível. A programação de hoje do CAPES, além da palestra, existem outras ações? Isso. O nosso CAPES, desde o ano passado, que a gente proveu 193 palestras em escolas públicas e particulares, a gente vai continuar esse ano com esse projeto, né? Que é o projeto CAPES nas escolas, onde hoje a gente faz a abertura dele no Liceu Maranhense, mas a gente pretende, durante a semana, estar em outras escolas, tanto da rede particular como da rede pública, palestras, trazendo também um grupo chamado Força Jovem, que já trabalha dentro do CAPES, ajudando na questão de dinâmicas teatrais, para tentar mostrar de uma maneira mais lúdica, mais tranquila, a questão das drogas para o público jovem. Essa palestra hoje ela vai ter como foco principal a prevenção e o tratamento e orientação ao tratamento do usuário de crack. As pessoas que estiverem com problemas ou interessadas em obter mais informações devem procurar o CAPES em que locais e por qual número de telefone? Tá, o CAPES está localizado no Monte Castelo, na rua Conde Deus, sem número. O telefone é 3236-4741. Tem um celular 9141-9753. Você pode buscar qualquer funcionário do CAPES, está preparado para fazer a orientação e as devidas aconselhamentos acerca de internação ou tratamento dia ou ambulatorial para essa pessoa nesse momento. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço também à Assembleia Legislativa do Maranhão por estar esclarecendo a população sobre um assunto tão pertinente, né, na sociedade. Obrigado. E, Natália, só lembrando que no Nordeste, onde mais de 28 mil pessoas são consideradas usuários de crack, 14% desse total são justamente menores de idade. Natália. Obrigada, Vones. Lembrando que no CAPES AD são oferecidos atendimentos médicos, sociais e também psicológicos. Para mais informações, o telefone é o 98 3236 4741. Há menos de uma semana, a cobertura da quadra social da Favela do Samba, uma das agremiações carnavalescas mais tradicionais da capital, caiu por causa das chuvas. Ontem, o Corpo de Bombeiros do Maranhão fez uma vistoria no local e registrou várias irregularidades. O barracão foi interditado. A equipe do Corpo de Bombeiros vistoriou as dependências do barracão da Favela do Samba, localizado na Avenida dos Africanos, no bairro Sacavém, em São Luís. Na quadra da agremiação, fiação exposta, problemas na saída de emergência, estrutura metálica comprometida, a ausência de extintores em funcionamento e operários trabalhando sem equipamentos de segurança. Sargento Alves, responsável pela vistoria, explicou que o espaço já foi notificado outras vezes e que, da forma como está, fere as normas do Código de Incêndio do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Há pouco menos de 10 dias para o Carnaval, a Favela do Samba, com 15 títulos conquistados ao longo dos seus 63 anos de existência, está interditada e só poderá retomar as atividades assim que as exigências forem cumpridas. A princípio, a notificação deixada e vai ser passada aos órgãos competentes, delegacia mais próxima, Ministério Público, CIOPS, que a favela está interditada até que o responsável providencie um projeto de combate a incêndio para essa estrutura, entendendo? Que providencie locação de extintores, entendendo? Que providencie laudo de estabilidade estrutural. Alguém tem que atestar que realmente isso aqui ainda suporta peso e possa as pessoas habitar embaixo, entendendo? Enquanto isso, está interditada para qualquer atividade. Ele tem que se dirigir ao Corpo de Bombeiro, ao GAT, em frente à UFMA, que é no Bacanga, para tentar solucionar o mais rápido possível. Sem isso, fica interditado. A fiscalização deve percorrer até o fim de semana todos os barracões que trabalham com alegorias e materiais inflamáveis no Carnaval. O Corpo de Bombeiros alerta ainda os produtores de shows e festas da capital para a necessidade de uma autorização do órgão para qualquer tipo de evento durante o período carnavalesco. Todas as pessoas que pretendem fazer eventos, alugar casas de show ou boate ou tipos semelhantes, que procure saber se a classificação tem a certificação do Corpo de Bombeiro. Porque o item primordial é saber se a classificação está dentro dos parâmetros de segurança pelo Código de Segurança do Corpo de Bombeiro. Não é só alugar e vou fazer uma festa.
Está entendendo? Gostaria que muitas pessoas que atentassem para esse lado, porque através por trás de uma grande diversão, existe muitos preceitos de segurança onde o brincante talvez nem perceba, nem saiba que existe. A produção da TV Assembleia entrou em contato com a direção da Favela do Samba, que preferiu ainda não se pronunciar sobre o assunto. Neste ano, o enredo da escola traz uma releitura dos 15 títulos conquistados no Carnaval maranhense. No começo do mês, foi reativada a base da Polícia Militar da Lagoa da Jança, um dos cartões postais da cidade, com o objetivo aí de intensificar o policiamento na área. De acordo com a polícia, o número de assaltos já reduziu. Quem faz atividades físicas na Lagoa está mais tranquilo. No dia 7 de fevereiro, um posto da PM na Lagoa da Jança foi reativado. A base comunitária da Companhia de Polícia de Turismo Independente. Essa moradora já apelidou os policiais. A receptividade dos nossos anjinhos como os tratos tem sido, de modo geral, todo mundo agradece muito. Está vindo um carnaval muito tranquilo, muito organizado, tá? E é isso que a gente espera, um 2014 melhor, porque o Brasil inteiro está passando por um momento de muito estresse com a criminalidade exacerbada. Segundo o comandante da base, o número de assaltos na Lagoa reduziu. O nosso primeiro momento, nós fizemos aqui ao assumir a companhia, foi mapear, né, toda a área da Lagoa da Jansen e Ponta da Areia. Mapear como? Detectamos os pontos críticos, ou seja, aqueles pontos onde as pessoas estavam sendo mais assaltadas. Então, a partir daí, nós intensificamos mais o policiamento nesses eixos. E no passado também, as pessoas estavam sendo assaltadas quase que diariamente. Hoje nós passamos dias e dias, às vezes até semanas, sem registro de nenhum assalto aqui na Lagoa. O trabalho é feito por 25 policiais. Eles fazem rondas em 2 motos e 3 veículos. Além de garantir a segurança no local, o comando também tem como foco os turistas. Com a presença maior aqui da polícia, no caso do posto, com a presença das viaturas e das motos, né, a população tem se sentido mais segura, e até mesmo porque eles procuram a gente para pedir informações sobre a da Lagoa, os locais que eles podem estar frequentando para fazer a caminhada, andar de bicicleta, para fazer as práticas esportivas diárias. A principal recomendação para evitar assaltos na região é não utilizar acessórios que chamem atenção, como relógios, celulares e cordões de ouro. Regra que faz parte do cotidiano do seu Firmino. Eu evito andar só o normal, sem bolsa, sem relógio, sem nada que chame atenção. É a maneira que eu uso. Sabe? Eu vou só até lá naquela parte, mas sempre volto para completar meus 6 quilômetros, é o suficiente. A base também terá como foco outras áreas do turismo na capital. Nós, além de sermos responsáveis pela Lagoa da Jança e Ponta da Areia, nós também somos responsáveis pelo centro histórico. Ou seja, todos os locais de interesse turístico é responsabilidade da CPTU. Aqui na Lagoa, brevemente estará sendo inaugurado um novo quartel da CPTU, que vai ser bem ali na Avenida Ana Jansen, né? Próximos aos quiosques. Já está sendo construído. A empresa nos disse que nos deu 4 meses para entregar um quartel moderno, um quartel muito bonito para toda a sociedade de Lodovicense, especialmente para nós, policiais militares. No próximo bloco, a campanha de vacinação contra o sarampo começa na segunda-feira e mais no quadro Tesouros do Maranhão, os 40 anos do Arquivo Público. Não sai daí, a gente volta já. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis.
Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Os destaques da sessão plenária, a construção de presídios no interior do estado, as chuvas que castigam a região tocantina e as pesquisas eleitorais 2014 repercutiram entre os parlamentares. Acompanhe. A deputada Vianney Bringel falou sobre a construção de presídios na região de Santa Inês e esclareceu seu posicionamento ao impasse relativo à doação de terrenos para o presídio. O governo tem que estudar e analisar as melhores locais, os melhores terrenos. E por que é que a deputada ficou calada? Porque o terreno do município de Santa Inês foi doado em 2002 pelo prefeito Valdivino Cabral, depois em 2012 pelo prefeito Bringel, só que o gestor atual requereu outra terra da prefeitura que tinha sido comprada pela prefeitura de Santa Inês para fazer uma barragem para ajudar uma comunidade chamada Poção da Jussara. O relatório da Controladoria Geral da União atestando não haver nenhuma irregularidade contra o candidato ao governo Flávio Dino foi usado pelo deputado Rubens Pereira Júnior para contestar acusações de adversários políticos. Vejam só, na tentativa de denunciar o Flávio com base no que não tem verdade, a Controladoria Geral da União vem, de certa forma, certificar, fazer um desagravo a favor de Flávio Dino, dizendo que lá, no período que esteve à frente, não há nenhuma irregularidade. A resposta ao relatório da CGU veio no discurso do deputado César Pires. O parlamentar contra-argumentou os representantes da oposição e falou ainda sobre os resultados de pesquisas eleitorais divulgadas até o momento. A pesquisa DataM, que fora feito há menos de 15 dias atrás, ou apresentada, deputado Mané Ribeiro, há menos de 15 dias atrás, essa sim é uma pesquisa a nível estadual. A nível estadual. E aí traz aqui os dados de 28 para Flávio Dino, 22 para Luiz Fernando e 21 para Elisiane Gama. Pouco tempo depois, deputado, o Flávio Dino passou de 28 para 38 e o Luiz Fernando caiu de 22 para 9,4. Não há registro na história política, nem mesmo de Joseph Goebbels. Em seguida, foi a vez do deputado Marcelo Tavares entrar no debate sobre as pesquisas eleitorais e postura dos parlamentares da base do governo. Marcelo Tavares fez uma lista de promessas e projetos que, segundo ele, não aconteceram. Alguém só deveria terminar o mandato e se candidatar a outro se tivesse cumprido as suas promessas no mandato anterior. A governadora Rosiana Sarney tem e tinha a obrigação de ficar até o último dia desse mandato para cumprir, senhores deputados e deputadas, pelo menos uma promessa ao povo do Maranhão, porque ela não cumpriu absolutamente nenhuma. O nada consta emitido pela Controladoria Geral da União em relação ao candidato Flávio Dino também foi o foco do pronunciamento do deputado Bira do Pindaré. Foi muito importante o nada consta
emitido pela Controladoria Geral da União. Na medida que esvazia por completo qualquer que seja o ensaio, a tentativa de macular, de comprometer, de envolver o presidente da Embratur com qualquer que seja a maracutaia. A situação do sistema de segurança pública do Maranhão foi o foco do pronunciamento do deputado Otelino Neto. O parlamentar afirmou que uma das consequências da crise da segurança pública será a greve dos policiais civis, prevista para acontecer hoje. Vale o registro em primeira mão, os delegados de polícia vão parar quinta-feira, os delegados da Polícia Civil, numa greve, numa paralisação de advertência, por conta das péssimas condições de trabalho. Na próxima quinta-feira, todos os delegados do Maranhão farão 24 horas de paralisação, exigindo melhores condições de trabalho, para que eles possam realizar a função dele, para que eles possam cumprir a obrigação de polícia investigativa, coisa que o Estado não tem dado as condições mínimas para fazer. O deputado Estênio Rezende ressaltou o bom momento do agronegócio pelo qual o Brasil está passando, especialmente o Maranhão. O parlamentar defendeu com entusiasmo os investimentos na região de Mapitoba. A região formada pelo Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia é, sem dúvida nenhuma, a última fronteira agricultável em grande escala ainda a ser produzida, ainda a ser explorada. E que esta região, formada por estes estados, conhecida como Mapitoba, irão produzir nos próximos 10 anos algo em torno de 28 milhões de toneladas de grão. As consequências da intensificação das chuvas no Maranhão foram comentadas pelo deputado Antônio Pereira. O parlamentar deu destaque à região de Imperatriz, onde a situação é mais grave. Eu quero pedir à governadora Rosiana Sarney a sensibilidade de não apenas mandar que seus secretários façam a visita à Imperatriz para ver os estragos que as chuvas deixaram naquela cidade, mas principalmente que ajude ao prefeito Madeira, que destine recursos para que possamos fazer o mais urgente possível a recuperação das ruas e de outras questões que foram lá. A Defesa Civil também faça um apelo, no sentido de que aqueles desabrigados que lá ficaram, em relação à alimentação, a colchões, que possam dar o governo do Estado o apoio necessário a essas pessoas. A atuação do comandante da Polícia Militar do Maranhão, Zanoni Porto, foi elogiada pelo deputado Rigo Teles. O parlamentar ressaltou as ações realizadas na região de Barra do Corda. Presenciando ali, mais uma vez, a segurança feita pela Força Tática dentre esta reserva indígena. Então aqui eu quero, pelo reconhecimento que esta casa transmita ao nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Zanoni Porto, por essa ideia, por essa iniciativa de melhorar a segurança no estado do Maranhão, em todo o estado do Maranhão, e principalmente naquela área que é uma das piores do nosso Maranhão. Foi definido ontem que a campanha de vacinação contra o sarampo na região metropolitana de São Luís começa no dia 24, nessa próxima segunda-feira. O Ministério da Saúde decidiu que antes do Carnaval, todas as crianças das capitais do Nordeste entre 6 meses e 5 anos de idade devem ser imunizadas. Isso porque foi registrado muitos casos da doença em Fortaleza, no Ceará. A reportagem é de Jade Bona. A reunião foi de última hora. Os secretários de saúde dos municípios da região metropolitana de São Luís discutem a vacinação emergencial contra o sarampo. O alvo são as 98.500 crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. O Ministério da Saúde, assim que foram detectados os casos em Fortaleza, onde não ocorria há mais de 14 anos casos de sarampo, ficou em alerta. A Vigilância de Saúde assinou o sinal vermelho e pensou em que fazer para evitar que esse surto saia para outros estados e para outras capitais. Considerando o fluxo migratório muito grande, nós do Maranhão já havíamos lançado uma nota técnica prevenindo a rede pública e privada de saúde com relação a possíveis ou eventuais casos de sarampo.
Até agora, graças a Deus, não ocorreu nenhum. E o Ministério fez uma videoconferência e proclamou, na segunda-feira, que todas as capitais do Nordeste e todas as regiões metropolitanas terão vacinação em massa das crianças acima de 6 meses até 5 anos de idade, menor de 5, porque dos casos que ocorreram em Fortaleza, mais de 50% são nessa faixa etária, crianças na faixa de 1 ano. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 18 de fevereiro, 62 casos da doença foram confirmados somente no Ceará e outros 2 em Pernambuco. Os números são apenas deste ano. A preocupação está no número de casos confirmados em crianças menores de 1 ano, 53%. Nós temos 2 vacinas que protegem contra o sarampo. Nós temos a tríplice viral, que ela é tríplice porque ela protege contra sarampo, cachumba e rubéola. E nós temos a tetraviral, que protege contra o sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que foi implantada no estado a partir de setembro, do mês de setembro de 2013. Então, nessa campanha, vamos utilizar a vacina tríplice viral para as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, tá? Porque a partir dos 6 meses. Essa vacina, na rotina, ela é feita a partir de 12 meses. Mas como nós estamos, o maior número de casos que ocorreram no Ceará e no Pernambuco foram em crianças menores de 1 ano, então está se priorizando, o esquema está iniciando agora para essa campanha emergencial para as crianças a partir de 6 meses de idade. O convite é para todos os pais. A vacinação acontece entre os dias 24 de fevereiro e 14 de março e é a forma mais eficaz para a prevenção do sarampo. A doença é causada por um vírus e transmitida pelo ar. É altamente contagiosa. Os sintomas são manchas avermelhadas na pele, febre, tosse, mal-estar, conjuntivite, coriza, perda do apetite e manchas brancas na parte interna das bochechas. E atenção! Todas as crianças devem ser vacinadas, mesmo as que já tenham sido imunizadas. Nós temos uma população estimada dessa faixa de 6 meses a menor de 5, estimada em 98 mil crianças, 98.500 crianças, e nós queremos vacinar no mínimo 95%. Né? O prazo é curto, mas é um prazo que, quando se tem vontade de fazer, e os secretários aqui estarão reunidos para manter essa vontade, essa decisão, uma decisão em prol da saúde pública de fazer, se consegue. E, principalmente, se tivermos o apoio das famílias. O Arquivo Público comemora 40 anos e o quadro Tesouros do Maranhão mostra para você a importância de documentos seculares guardados em um casarão histórico no centro de São Luís. Visitar o Arquivo Público do Maranhão é também passear um pouco pela história do Estado, especialmente de São Luís, a começar pelo prédio de arquitetura colonial do século XVIII. O imóvel já foi residência, república, pensão familiar e abrigou um dos mais famosos bordéis já existentes na cidade. Só em 1974 passou a guardar a memória escrita do Estado, documentos de mais de 2 séculos de existência que vem desde a colonização, período imperial até os dias de hoje. É um acervo que ele conta toda a história do Maranhão, muito importante, e temos feito um trabalho de preservação, de tratamento e de acondicionamento desse acervo para que realmente os nossos pesquisadores, os alunos, possam usar e desfrutar desse acervo com toda a comodidade. No acervo, localizado na Rua de Nazaré, no centro histórico da capital, é possível encontrar troca de correspondências do governo do Maranhão com outros estados, documentos de posse de terra e de escravos e até partituras religiosas como as do padre João Moana, doadas pela família. É uma riqueza muito grande. Nós encontramos documentação produzida pelo governo do Maranhão, pela Câmara Municipal de São Luís, a partir de 1646. Nós encontramos documentos que eles recebiam, quer dizer, documentos administrativos, e dentro dessa documentação administrativa, a gente vai encontrando a história, informações sociais, políticas, econômicas, culturais, de educação. Então, é uma riqueza muito grande de informação. E, além do mais, nós encontramos também a documentação acumulada pela Arquidiocese do Maranhão, até o início do século XX. São documentos muito ricos de informação.
Este passaporte, por exemplo, é do século XIX, exatamente o ano de 1888, época do Brasil Império. Na biblioteca de apoio existem cerca de 4.000 títulos e periódicos, entre eles decretos e resoluções do Brasil e do Maranhão e enciclopédias dos municípios brasileiros. Para os estudantes, o acervo público é uma fonte de pesquisa e uma forma de resgatar a história que parecia perdida. Estas alunas da Universidade Federal do Maranhão estão há cerca de 2 anos pesquisando sobre as corporações militares formadas no século XIX. As luvas são para preservar a riqueza de documentos tão antigos e o scanner, uma ferramenta moderna nas mãos de quem deseja entender o que aconteceu no passado. As fontes, os documentos, eles conseguem, de certa forma, nos mostrar como aquela sociedade vivia, como aqueles homens trabalhavam, como eles agiam no serviço militar. Então, com certeza, é muito prazeroso, não só para uma pesquisa de monografia, mas como também de um olhar no historiador que quer saber como é que se dava no passado as coisas. Sem arquivo, acho que não há pesquisa, As pessoas, a gente chega aqui já está tudo organizado, você chega, eu quero material disso. É um lugar prazeroso estar? Com certeza, eu adoro estar aqui, é outra casa. Mas antes dos livros, documentos e obras chegarem até os pesquisadores, eles passam por várias etapas de restauração em um laboratório onde as folhas chegam praticamente destruídas pelo tempo. Parecem mais um quebra-cabeça pronto a ser descoberto. O processo de recuperação vai desde o mergulho dos papéis em água morna até a encadernação do material. E depois de tudo essa etapa que eu falei, do banho, e do papel japonês que a gente usa, que a gente faz a laminação total do livro, aí já está pronto para uso. E está aqui o livro totalmente pronto já para manusear, para o pesquisador, para o estudante fazer a sua pesquisa. Este manuscrito é um documento da Câmara Municipal de São Luís de 1851. Ele já passou por todos os processos de conservação e restauração aqui no laboratório, agora ele vai ser encadernado para ser utilizado pelos pesquisadores. Seu Álvaro, de 73 anos, é um deles. Há mais de 2 décadas ele frequenta o acervo e já faz parte da Associação dos Amigos do Arquivo Público do Maranhão. Este ano ele está pesquisando sobre documentos das câmaras municipais. Para ele, é um prazer visitar o local e explorar a história do Estado. É o coração, é o pulmão da história do Maranhão. Se não tivesse esse trabalho dedicado dessas funcionárias que são excelentes, pouco se saberia ou pouco se resgatar da história do Maranhão. É um trabalho que quase tudo tem de novo, de velho, está aqui no arquivo. Ninguém pesquisa a história do Maranhão, ninguém escreve a história do Maranhão se não passar nos umbrais desta casa. O Arquivo Público também é responsável pela publicação de novos livros sobre a história do Maranhão. Desde o início deste ano, este grupo de estudantes bolsistas está pesquisando documentos que relatam o processo de escravidão no final do século XIX e início do século XX. A pesquisa vai consistir no 2º volume da obra, que deve ser concluído no próximo ano. A documentação, ela tem se mostrado até bem rica com relação ao que tem sido proposto, que é fazer verbetes e para sair na 2ª edição do livro sobre a escravidão. E nós já encontramos bastante documentos com relação a esse assunto. A historiadora Maria Helena Espínola faz um convite para quem deseja também redescobrir o Maranhão. Para nós é um prazer muito grande, porque não teria sentido a gente guardar, conservar, organizar essa documentação se a população não tiver conhecimento dela. Então a gente facilita o acesso e convidamos todas as pessoas, mesmo que não sejam estudantes. Nós temos pesquisadores que não são estudantes, querem conhecer a história das famílias e conhecer, dar um passeio aqui para a gente mostrar todo esse acervo que nós temos aqui, uma riqueza grande. O Portal da Assembleia fica por aqui, lembrando que daqui a pouco, a partir das 9h30, tem transmissão ao vivo da sessão plenária e você pode acompanhar o trabalho do seu parlamentar através do canal aberto e digital 51.2, do canal 17 da TVN e também pelo site da Assembleia Legislativa do Maranhão, o www.al.ma.gov.br. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã.